Esse é o preço de um carro popular. Motor 1.0, sem câmbio automático, sem tela multimídia, sem assistente de faixa, sem nada que justifique a palavra popular. Agora escuta isso. O mesmo carro, mesma fábrica, mesma plataforma, mesmo motor, mesmo parafuso, é vendido no México por R$ 42.000, na Alemanha por 38 mil e aqui do lado, na Argentina, por 48 mil. Você está pagando o dobro, às vezes o triplo, por um carro que a fábrica aqui do lado produziu. E sabe o que é mais revoltante? Quando você pergunta o porquê, eles têm sempre uma resposta pronta. Uma resposta que parece sim fazer sentido. Uma resposta que é verdadeira, em partes. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. A culpa, dizem eles, é dos impostos. E eles estão certos. Só que estão escondendo a parte onde eles mesmos ficam com uma fatia que nenhum imposto justifica. Isso a gente vai provar com número, com nome e com documento. Meu nome é Hernandes e você não estava sabendo. Mas vamos começar sendo honestos aqui, porque a credibilidade desse canal não depende de mentir sobre absolutamente nada. O Brasil tributa carro pesado, mas muito pesado mesmo. Isso é um fato real, verificado, e não vamos fingir que isso não existe. Num carro de R$ 90.000, os impostos respondem por algo entre 40% a 55% do preço final. O IPI vai de 7% a 25% dependendo do motor. O ICMS fica entre 12% a 25% dependendo do estado. PIS e COFINS somam quase 10%. E coloca aí, mais IOF no financiamento, mais o IPVA depois que você leva o carro para casa. Somando, você pode estar pagando entre 35 a 45 mil reais só em impostos num carro de 90 mil. É absurdo, mas é real, e o governo tem responsabilidade total nisso. Mas agora também eu vou te mostrar onde o argumento das montadoras simplesmente desmorona. A Noruega tem imposto alto sobre carro, comparável ao Brasil em alguns casos, e mesmo assim, o carro lá é mais barato. E por quê? Porque lá existe 20 marcas diferentes competindo pelo mesmo consumidor. Quando tem concorrência de verdade, o imposto alto comprime a margem de quem vende, não o bolso de quem compra. Aqui, no Brasil, 4 grupos controlam 70% do mercado. Então o imposto vira desculpa, vira o escudo e vira o argumento perfeito para esconder o que vem depois. Mas tem algo ainda mais grave, algo que as montadoras nunca vão te contar voluntariamente. Existe um programa chamado Rota 2030, é o sucessor do Inovar Alto. Em troca de compromissos de eficiência energética e desenvolvimento tecnológico, o governo federal concede isenção de IPI para montadoras instaladas aqui no Brasil. E isso traduzido em números, bilhões de reais em renúncia fiscal, por ano e todo ano. E o que o TCU, o Tribunal de Contas da União, que audita o gasto público, encontrou quando foi verificar se as montadoras cumpriram esses compromissos? Encontrou o cumprimento parcial, metas questionáveis e benefícios entregues sem a contrapartida equivalente. Traduzindo para o português claro, você pagou o imposto cheio, a montadora recebeu o desconto do governo e não entregou o que prometeu em troca. Você bancou o desconto deles e eles te cobraram como se o desconto não existisse. Isso não é ineficiência, isso não é burocracia, isso é um Estado capturado por uma indústria que aprendeu, em 70 anos de história, exatamente quais alavancas apertar em Brasília. E se você acha que isso é o pior, espera o que vem a seguir, porque agora a gente vai falar da parte que as montadoras protegem com mais cuidado do que qualquer segredo industrial, o quanto realmente elas lucram por aqui. Anos 1950, o Brasil convida as montadoras. A promessa do governo foi direta: instale a fábrica aqui e o mercado é seu. Nenhum concorrente de fora vai entrar facilmente. Volkswagen veio, GM veio, Fiat veio. Em 1990, Collor abre o mercado. Os importados chegam, os preços das montadoras locais começam a cair. A concorrência funciona. Durou 5 anos, infelizmente, porque em 1995 o governo volta a taxar pesado, tarifas de 70% nos importados. O oligopólio respira fundo e dorme tranquilo até hoje. Resultado:
4 grupos, 70% do mercado, e um acordo tácito que qualquer economista chama pelo nome certo: cartel de comportamento. Quando uma sobe o preço, as outras sobem junto. Quando surge uma novidade, todas lançam no mesmo patamar absurdo. Não existe guerra de preços, porque guerra de preços não interessa a nenhuma delas. Mas o quanto de fato elas lucram? Um banco americano investigou, e o que ele encontrou é um número que as montadoras nunca quiseram que chegasse ao noticiário brasileiro. O Morgan Stanley, um dos maiores bancos de investimento do planeta, publicou uma análise sobre as montadoras no Brasil. O analista responsável, Adam Jonas, chegou a uma conclusão que circulou em relatórios de investidores e praticamente não chegou ao público brasileiro em geral. A margem operacional das montadoras no Brasil é consistentemente mais alta do que em qualquer outro mercado relevante onde elas operam. Mais alto que nos Estados Unidos, mais alto que na Europa, mais alto que na China. Agora pensa no que isso significa. Num país onde o carro é mais caro do que em qualquer outro lugar do mundo, a empresa que vende esse carro ainda consegue lucrar proporcionalmente mais do que venderia em qualquer outro lugar. Mas como isso é possível se o imposto consome tudo? Ele não consome tudo. Na verdade, nunca consumiu. Para aqui, respira, porque esse número vai mudar a forma como você entra em uma concessionária para sempre. Na média global, a margem líquida de uma montadora fica entre 5% e 8% do preço final do carro. Já aqui no Brasil, os relatórios de mercado indicam margens entre 10% a 15%, em alguns modelos até mais. Em números reais, 10% de margem em R$90 mil são R$9 mil de lucro por carro. Multiplicado pelos 3 milhões de carros novos vendidos por ano no Brasil, são 27 bilhões de lucro líquido por ano, só aqui no Brasil. Mas o dado que vai realmente doer em você é esse aqui. O Fiat Mobi foi lançado em 2016 por R$ 31.900. Hoje, o mesmo carro, com as mesmas características essenciais, praticamente sem evolução tecnológica significativa nenhuma, custa R$ 80 mil, um aumento de 150% no seu valor. E a inflação no mesmo período? Menos de 70%. Elas não estão repassando o custo. Elas estão expandindo margem, e podem fazer isso porque não existe concorrência suficiente para impedir. O imposto é real, mas sozinho o imposto não explica essa diferença. O imposto é o mágico que distrai você com a mão esquerda, enquanto a mão direita faz o que realmente importa. E o que você ainda não sabe é que mesmo depois de te vender o carro pelo dobro do preço justo, eles ainda têm um segundo negócio esperando por você. Um negócio que começa no exato momento em que você assina o contrato de financiamento. Com o salário médio do brasileiro girando em torno de R$3 mil e o carro mais barato custando 78 mil em média, a conta nunca fecha. Matematicamente, nunca fechou e nunca vai fechar. Então precisava de uma ponte entre o preço irreal e o bolso real. Essa ponte tem nome: financiamento. E ela foi construída pelas mesmas pessoas que te venderam o carro. Mais de 70% dos carros novos no Brasil são financiados. O prazo médio está crescendo: 48 meses, 60, 72 meses, 6 anos pagando por um bem que perde valor todo mês que passa. Vou fazer a conta que o vendedor nunca faz na sua frente. Não porque ele não sabe, porque ele sabe muito bem. Se você financia R$ 68 mil e 72 meses com juros a 1,8% ao mês, que é conservador demais até para o Brasil, você vai pagar R$ 115 mil só em parcelas. Somando a entrada de 17 mil, você gastou 132 mil, num carro que ao fim do financiamento vai valer no máximo 40. Ou seja, você não comprou um carro, você assinou 6 anos de trabalho para terminar com uma dívida quitada e um bem que vale menos do que você pagou somente em juros. E sabe qual que é a parte mais elegante disso tudo? Os juros não vão para um banco qualquer. Vão para o banco Volkswagen, vão para o banco GM, para a Fiat Financeira, braços financeiros das próprias montadoras. Eles te vendem um carro caro, depois financiam a dívida que o carro caro gerou.
e lucram 2 vezes sobre o mesmo cliente, no mesmo ato, no mesmo dia. Você, inocente na boa-fé, entrou numa concessionária achando que estava comprando mobilidade. Saiu com uma corrente de 72 meses no tornozelo. E o vendedor que te despediu na porta recebe comissão sobre financiamento também. E quando finalmente surgiu uma alternativa real a esse sistema inteiro, carros com mais tecnologia, mais conforto e preço menor, sabe o que as montadoras fizeram? Foram a presidente da República, todas juntas. Em 2024, a BYD, a maior fabricante de elétricos do mundo, maior que a Tesla em volume, começou a desembarcar no Brasil em escala industrial. Carros com mais tecnologia, mais conforto, mais autonomia, até 30% mais barato que os equivalentes nacionais. O mercado reagiu imediatamente. Os brasileiros compraram. O Brasil virou o principal destino das exportações da BYD no mundo. Então, Volkswagen, General Motors, Stellantis e Toyota fizeram algo que precisava estar gravado na sua memória eternamente. As 4, juntas, assinaram uma carta e mandaram para o presidente Lula pedindo aumento antecipado do imposto de importação dos elétricos chineses antes do prazo legal previsto. Mas pensa bem no que está acontecendo. As mesmas empresas que cobraram durante décadas os preços mais altos do mundo, que nunca investiram de verdade em elétricos para o mercado brasileiro enquanto tinham margem para isso, que venderam motor 1.0 de tecnologia dos anos 90 por 4 décadas sem vergonha nenhuma. Essas mesmas empresas foram pedir proteção ao Estado contra quem chegou oferecendo bem mais por bem menos. A BYD respondeu publicamente em nota oficial, chamou as ações das concorrentes de chantagem ao governo brasileiro. A palavra usada foi realmente essa, chantagem. E o governo atendeu em partes, antecipou a tarifa máxima de 35% sobre os elétricos importados. A barreira voltou antes do tempo, o carro barato continuou caro, e o consumidor brasileiro pagou a conta, de novo, de uma guerra que não pediu para participar. E existe uma palavra para um sistema onde as empresas dominantes usam o Estado para bloquear concorrentes mais eficientes. E isso não é livre mercado. Nunca foi, é o oposto exato disso. Eu vou ser bem direto com você. O carro não é caro porque o Brasil é complicado. O carro é caro porque um grupo pequeno de empresas decidiu que ia ser assim. E usou o Estado, os bancos, os programas de isenção fiscal e 70 anos de lobby para garantir que continuasse sendo assim. É óbvio que os impostos são reais e são realmente um absurdo, mas os impostos são o argumento que esconde a margem. A margem é o dobro do que deveria ser. O lucro é 3 vezes o praticado em outros países. O financiamento é o segundo negócio construído em cima do primeiro golpe. Você não é ruim de dinheiro, você não é mal administrado. Você está operando dentro de um sistema que foi desenhado para extrair o máximo de você e que passou décadas te convencendo de que a culpa é da carga tributária, do custo Brasil e da complexidade do nosso mercado. É lógico que a culpa é do governo também, mas não da forma que eles te vendem. Mas a boa notícia é que esse sistema está rachando. Os elétricos chegaram. A concorrência real está batendo na porta. E quando a concorrência chega de verdade, o preço sempre cai, sempre caiu. E em todo o mercado, em todo lugar da história. A questão agora é simples. O governo vai proteger você, o consumidor, o trabalhador, o brasileiro que precisa de mobilidade para viver, ou vai continuar protegendo quem já lucra 3 vezes mais do que deveria? Porque eles vão continuar tentando fechar a porta, com lobby, com carta, com imposto antecipado, com argumento técnico de que você não tem tempo de verificar. Mas a próxima vez que um vendedor te mostrar o preço de um carro e disser que é por causa dos impostos, você já sabe que ele está te contando metade da história. E você já sabe qual metade ele escolheu esconder. Comenta aqui embaixo quanto você pagou no seu carro. E quanto ele vale hoje? Eu preciso ver esses números. E se esse vídeo abriu alguma coisa na sua cabeça, se inscreve aí, porque esse canal existe justamente para isso, desvendar o que foi construído para que você nunca descobrisse.